Olá, eu sou Juliano Dalpupo, do Departamento de Educação Física da UFSC, e essa é a nossa primeira videoaula da disciplina Teoria e Metodologia do Voleibol. Hoje, especificamente, nós iremos falar sobre o conteúdo da unidade 1, Introdução ao Voleibol. Basicamente sobre características gerais do jogo, sobre o que é rotação, o que são posições de jogo, certo? Então vamos começar falando um pouquinho sobre as características do jogo, as características do voleibol em si. O voleibol é considerado uma modalidade esportiva coletiva, ou um jogo esportivo coletivo. Tá? Então ela entra num grupo onde que aparecem diversas modalidades esportivas, também chamadas de coletivas, como é o futebol, por exemplo, como é o basquete, como é o handebol, dentre outras. Então é um rol muito grande de modalidades esportivas. Esse rol de modalidades esportivas, elas possuem características em comum. Tá? E essas características em comum determinam, de certa forma, um modelo de treinamento, principalmente treinamento tático, que elas possuem muitas semelhanças. Uma das principais que a gente vai falar é o seguinte, é que a equipe, um esporte coletivo, há a necessidade iminente de cooperar em grupo, de cooperar com os jogadores e enfrentar uma oposição, ou seja, então vai ter cooperação e oposição. Então é uma característica que envolve todas as coletivas. O princípio fundamental é conseguir recuperar, se você não tem a posse de bola, conservar e fazer progredir nessa bola, com o objetivo do quê? De criar uma finalização, de criar uma situação para fazer ponto, ou então bem como defender a meta, no caso do voleibol, que vai ser a quadra, o espaço de jogo. Então, é uma característica bem importante das modalidades coletivas. Essas modalidades coletivas elas vão possuir semelhanças e diferenças, principalmente na distribuição do espaço e da alternância de jogo. Tá? Então, por exemplo, o voleibol, vamos começar com o voleibol aqui. O voleibol ele é jogado num espaço, nas quadras que são separadas, espaços separados. Cada equipe joga em uma quadra. Tá? E a bola, a participação é alternada. Uma vez uma equipe fica com a posse de bola, na sequência passa para outra equipe. Em função dessa característica, posso dizer que o voleibol é um jogo de não invasão. Se eu vier aqui tomar como referência o futebol ele é jogado no espaço comum, ou seja, o campo de jogo, todos os jogadores das duas equipes, eles dividem o mesmo espaço. E o jogo ele é simultâneo, a disputa da posse de bola ela é simultânea entre as duas equipes. Então tem essas diferenças. Nesse caso, eu estaria falando de um jogo de invasão. Então é uma diferença importante. Assim como é o basquete. Por exemplo, o basquete tem a mesma característica de um futebol, ou seja, é um jogo de invasão. Coloquei aqui no meio para vocês entenderem, esse jogo aqui é um jogo de squash. Ele é jogado num espaço que é dividido pelos dois jogadores aqui, então é um espaço comum, mas a participação ela tem que ser sempre alternada. Um bate na bola, depois o outro. Então tem que respeitar essa divisão. Então são características eminentes aos diferentes esportes coletivos, às diferentes modalidades coletivas. Então elas têm semelhanças, mas elas têm as suas especificidades. Além dessa questão de cooperar e de ter oposição, tem alguns elementos que caracterizam as modalidades coletivas. Eu separei aqui com 6 elementos importantes, que é a presença de uma bola ou um objeto, no caso do vôlei, né, uma bola, mas pode ser diferentes tipos de objetos. Eu posso pegar em outros esportes que a bola não é redonda, por exemplo, exemplo do rugby e assim por diante. Eu tenho um espaço, um terreno, onde que o jogo acontece, né? Então ele é delimitado, tem que ser padronizado, e existe uma meta que eu tenho que atacar para fazer ponto e ao mesmo tempo defender. No caso do voleibol, então a meta para fazer pontos é o que? É a quadra, o chão da quadra adversária. E ao mesmo tempo que eu tenho que defender esse mesmo espaço da minha quadra. Em outros esportes coletivos, o que seria a meta? Né? No futebol, então, é a goleira, lá a meta para fazer gol. No basquete, é a cesta e assim por diante. Eu tenho companheiros da equipe, eu tenho adversários, então vai existir nos esportes coletivos. E eu tenho que seguir regras de jogo. Tá? Então são 6 elementos aqui importantes que caracterizam os esportes coletivos. Vamos começar a falar um pouquinho mais específico do voleibol. Né? O regulamento
técnico do jogo é muito importante ser conhecido porque ele determina as exigências que nós temos no jogo. Então, por exemplo, as irregularidades técnicas, elas são punidas pelas regras. Então, elas determinam como é que eu devo fazer ação. Um exemplo clássico é o nosso fundamento do toque, que a gente vai ver mais tarde. Existe uma forma correta determinada pela regra. Não posso partir de uma posição muito baixa, não posso prender a bola. Então, a ação é condicionada pelo regulamento técnico. Eu não posso agarrar a bola, a regra diz isso, então é um esporte com brevidade de contatos, e é aí que determina uma das grandes dificuldades do jogo de voleibol, porque eu não posso agarrar, eu tenho que rebater com as mãos. E isso dá uma certa exigência técnica do jogo em função dessa brevidade dos contatos. Existe um número limitado de contatos, então a regra permite que eu faça um contato individual apenas ou 3 dentro da equipe. Isso também então determina como é que eu vou jogar, como é que serão as minhas ações. E é obrigado a fazer rotação, eu não posso ficar parado na quadra. Então isso determina a polivalência de funções. Então o voleibol tem suas características, suas exigências de acordo com as regras do jogo. O que é o jogo de voleibol? Então, é considerado um jogo de rebater, né? Rebater a bola com as mãos, porque tem outros jogos de rebater, por exemplo, do tênis, que se rebate com uma raquete, né? A quadra é dividida por uma rede, então cada equipe vai jogar num espaço, então é um jogo de não invasão, não há contato físico entre adversários, e o espaço é dividido por uma rede. Tá? É permitido à equipe dar 3 toques além do bloqueio. Tá? E o jogo funciona no sistema de ponto por rally. O que vem a ser um rally? Um rally ele é determinado a partir do momento do início do jogo. Como é que inicia o jogo no voleibol? A partir do saque. E a partir do momento que o jogo rompe, ou seja, a bola cai ou ocorre alguma infração, que o jogo ele rompe, ele é rompido, ele acaba naquele instante, então encerra-se o rally. Então esse é o tempo do rally. No voleibol se marca ponto, né? De que forma? Quais então os princípios básicos? É marcar ponto e evitar o ponto. É assim que se vence, marcando ponto e evitando que o adversário faça pontos. Há 2 formas principais de fazer a equipe marcar ponto, que é fazer a bola tocar no chão adversário, né? Ou então contar com erros do adversário, seja um erro técnico, uma penalidade. Para evitar o ponto, daí o contrário, né? Eu tenho que evitar que a bola caia sobre a minha quadra, o chão da minha quadra, e também que eu não cometa erros, seja técnicos ou algum tipo de penalidade. Tá? Uma equipe de vôlei é composta por 12 atletas, incluindo o líbero, existe um capitão, e a comissão técnica é formada por treinadores, auxiliares, preparador físico e massagista e equipe médica em geral. Tá? O jogo ele funciona em competições oficiais no melhor de 5 sets. O que significa isso? Que eu tenho que ter sempre o score de 3 para uma equipe, a 0 ou 3-1, ou se necessitar eu posso ter um 5º set. Tá? Então, se eu tiver 5 sets, os 4 primeiros são até 25 pontos, sempre obedecendo uma diferença de 2 pontos. Se eu necessitar, por exemplo, o jogo está em 2-2, alguém tem que abrir 3. Então eu faço um 5º set. Esse 5º set ele é um set decisivo, chamado tie break, que vai até 15 pontos, com uma diferença de 2 pontos sendo obedecidos também. A equipe de arbitragem é formada por 2 árbitros, um principal e um secundário, 4 juízes de linha e 2 apontadores. O jogo, então, precisa de uma bola com as dimensões específicas, né? A quadra também é de 18x9, a rede masculina e feminina também com dimensões específicas, como vocês estão vendo nesse vídeo aqui. Então, as características principais do jogo aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre as posições de jogo e as rotações, que é um assunto bastante importante para a gente começar a entender o funcionamento do jogo. Então vamos começar com as posições em quadra. Existem 6 posições na quadra, né? De 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As
posições 1, 6 e 5, elas constituem a zona de defesa, então as posições da zona de defesa. E as posições 2, 3 e 4 constituem, então, a zona de ataque. Tá? Essas são as posições de quadra. Um aspecto importante, pessoal, que a gente vai abordar aqui agora, é entender que as posições de quadra não são pontos fixos na quadra. Apesar de eu falar, por exemplo, aqui que a posição 1 seria o fundo de quadra pela direita, ou 6 seria um fundo de quadra no centro, não existe uma posição, um local específico da quadra que diz o 1 é aqui, o 6 é aqui. Na verdade, para determinar se o jogador está na posição 1, por exemplo, ele tem que obedecer uma relação entre jogadores. Que relação é essa? Então, o jogador da posição 1, que vocês estão vendo aqui, eles têm que estar sempre mais próximo da linha de fundo, essa aqui é a linha de fundo, né? Eles têm que estar mais próximo que o jogador da posição 2. Então tem que obedecer essa relação vertical aqui. Bem como ele tem que estar mais à direita do que o jogador da posição 6. Então vamos lá, para dizer que o jogador está na posição 1, ele tem que estar mais próximo da linha de fundo do que o 2 e mais à direita do que o 6. Correto? Da mesma forma para a posição 2. Um jogador, para estar na posição 2, ele deve estar mais próximo da linha central que o jogador da posição 1. Então, essa relação vertical aqui é obedecida aqui entre o 2 e 1. Agora, o 2 também deve estar mais à direita do que o 3. Então, nessa relação lateral aqui, o 2 tem que ficar mais à direita que o 3. Então, o jogador, para estar na posição 2, ele deve estar mais próximo da linha central do que o 1 e mais à direita do que o 3. E assim vai para todas as posições. O 3 deve estar entre o 4 e o 2 e ele deve estar mais próximo da linha central do que o 6. Então, essa relação vertical é obedecida com o 6 e essa relação lateral que é entre o 2 e o 4. Posição 4, ele fica então mais próximo da rede do que o jogador 5 e mais à esquerda do que o jogador da posição 3. Tá? O 5, quem está na posição 5, ele tem que estar mais próximo da linha de fundo do que o 4, então essa relação aqui é obedecida como 4, e ele tem que estar mais à esquerda do que o jogador que está aqui no meio da quadra do 6. E por último, quem está na posição 6, então eu vou obedecer essa relação com o 3, ou seja, ele tem que estar mais próximo da linha de fundo que o 3. E lateral, ele tem que estar entre o 5 e 1. Então, é muito importante conhecer o conceito da posição. Por quê? Ela é importantíssima depois para determinar a forma de jogar, as escolhas táticas das equipes. Eu tenho que sempre respeitar essa distribuição das posições. E a gente vai conversar bastante sobre isso quando a gente falar sobre os sistemas de jogo. Correto? Aqui temos um exemplo, 2 exemplos para a gente praticar. Eu coloquei aqui 2 distribuições de jogadores em quadra, posições de 1 a 6. Tá? E a gente tem que tentar verificar se a distribuição desses jogadores está de acordo com o que diz a regra. O 1 está mais próximo da linha de fundo do que o 2, ele está mais à direita do que o 2. O 2, ele está mais próximo da linha central do que o 1, ele está à direita do 3 e assim por diante. Então, se vocês observarem essa distribuição dos jogadores aqui, todas elas estão obedecendo a posição e distribuição correta. Logo, está correto. Vamos, por exemplo, aqui, e a gente pode observar primeiro, o jogador da posição 1, ele está mais próximo da linha de fundo do que o jogador da posição 2. Ops, aqui a gente tem o 1, ele não está mais próximo da linha de fundo que o 2. Quem está mais próximo da linha de fundo é o 2. Então aqui a gente está um erro de posição. O 2 não pode ultrapassar, nesse sentido vertical, o 1, da posição 1. Que outro erro que a gente tem aqui? Se vocês observarem, o 3 tem que estar onde? Ele tem que estar mais à frente do que o 6, nesse sentido vertical. Então ele está, o 3 está aqui, o 6 está aqui, ele está mais à frente o 3.
Porém, o 3 tem que estar entre o 4, no sentido lateral, entre o 4 e o 2. Só que ele não está entre o 4 e o 2, ele está à esquerda do 4. Então, o 3 também está errado a sua distribuição. Logo, então, nós temos aqui um erro na distribuição das posições. Isso vai implicar, a gente vai ver depois as regras do jogo, a equipe sofre uma penalidade quando existe uma distribuição incorreta das posições dentro de quadra. Partindo agora para falar da rotação. Então, nós estávamos falando das posições, vamos falar da rotação. Nós vimos que as posições, elas têm números que vão de 1 a 6 e elas funcionam no sentido anti-horário. As posições vão no sentido anti-horário. Porém, os jogadores dentro de quadra, eles devem fazer uma rotação. O que significa uma rotação? Eles devem, ao final, quando uma equipe, por exemplo, ela faz um ponto, né? Ela vai atacar, ela faz um ponto, só que ela não tinha a posse de bola, ou seja, ela não estava sacando, mas ela fez um ponto. Então ela vai retomar o direito de sacar. Porém, antes de sacar, a equipe tem que fazer uma rotação. Os jogadores têm que trocar de lugar. Isso é obrigado pela regra. Os jogadores não podem ficar estáticos. Eles têm que seguir uma rotação. E essa rotação, pessoal, ela obedece agora um sentido horário. Então, quem está na posição 1, por exemplo, a hora que rodar, vai vir aqui para a posição 6. Quem está na 6 vai na 5. Quem está na 5 vai para a 4 e assim por diante. E essa rotação fica acontecendo o tempo inteiro quando houver necessidade. Ou seja, quando a equipe marca ponto e ela retoma o direito de sacar. Correto? Outra coisa importante que nós temos sobre as posições em quadra é que elas obedecem sempre uma distribuição de diagonais. O que são as diagonais? As diagonais são posições assumidas entre dois jogadores. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 diagonais em quadra. Entre o 2 e 5 eu tenho uma diagonal que é mostrada pela seta preta. Entre o 6 e o 13 eu tenho outra diagonal mostrada pela seta verde. E entre o 4 e 1. Né? Então, para que servem essas diagonais? As diagonais, elas ditam a distribuição dos jogadores em quadra para o equilíbrio da equipe. Esse equilíbrio da equipe ele pode ser em vários sentidos. Vou dar aqui 1 ou 2 exemplos. Eu tenho uma equipe lá que eu vou jogar e eu tenho os meus melhores 2 jogadores. Eu tenho 2 jogadores principais dentro da minha equipe. Como é que eu gostaria de distribuí-los? Eu posso pensar, eu quero sempre que um passe pela rede, pelo menos, pela zona de ataque, enquanto o outro pela zona de defesa. Para que haja garantia que sempre um esteja na zona de ataque e um na zona de defesa, eu tenho que distribuí-los inicialmente em uma diagonal, seja entre o 2 e o 5, o 3 e o 6, ou 1 e o 4 e assim por diante. Eu posso também pensar o seguinte, quando eu estiver jogando num sistema com 2 levantadores, que é o sistema 4-2 que nós veremos mais à frente. Aonde que eu vou colocar em quadra esses meus 2 levantadores? Para garantir que um sempre passe pela zona de ataque e um pela zona de defesa, porque, por exemplo, se eu desejar que ele faça o levantamento aqui do meio da posição 3, para garantir que um passe por aqui e outro fique na zona de defesa, eu tenho que colocá-los em diagonal em quadra, seja aqui, seja aqui. Então eu vou garantir que sempre um estará passando pela rede. Então essa é a função das diagonais, muito importante para a gente poder entender um pouquinho melhor a distribuição dos jogadores dentro de quadra. Então o conteúdo sobre posições e rotações e características gerais do jogo serão esses. Lembrando que existe um texto no Moodle chamado Posições de Jogo, que era para leitura complementar deste conteúdo. Obrigado.